Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arthurvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Amigos, no vídeo de hoje nós vamos continuar a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a estudar o julgamento liminar de improcedência. Já apresentamos considerações gerais sobre o Instituto, já tratamos de sua constitucionalidade, já apresentamos as hipóteses de cabimento em que o Instituto é aplicado no artigo 332. Vamos no vídeo de hoje tratar do terceiro item, que são os requisitos, como está na tela aí para os senhores. Primeiro requisito: causas que dispensem fase instrutória. Prova exclusivamente documental juntada aos autos pelo ato postulatório da parte. A expressão causas que dispensem a fase probatória, prevista no artigo 332 do CPC de 2015, é mais abrangente do que causas unicamente de direito, que constava do artigo 285-A do CPC de 73. Parte da doutrina afirma-se tratar, bem vistas as coisas, de uma peculiar hipótese de julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 330, inciso 1º do CPC de 73, adequadamente tratado pelo novo CPC como julgamento antecipado do mérito, no artigo 355, inciso 1º do Código de 2015. Segundo requisito: enquadramento em alguma das hipóteses de incidência. Contrariedade do pedido formulado na demanda em relação às decisões do STF, do STJ ou do Tribunal Local, elencadas nos incisos do dispositivo em comento, ou, se for verificado desde logo, decadência ou prescrição, como se vê do parágrafo 1º desse artigo 332. No regime do CPC de 73, esse requisito não constava expressamente do artigo 285-A, sendo, no entanto, desde há muito exigido pela doutrina e pela jurisprudência como requisito implícito. Uma primeira referência que eu trago como citação direta da obra do professor Luiz Guilherme Marinoni. A referência completa está na tela para os senhores. Aspas. A matéria, pois não haveria lógica em admitir que o juiz possa julgar conforme o que decidiu em casos idênticos, quando o tribunal ao qual é vinculado já afirmou jurisprudência predominante ou editou súmula em sentido contrário. E aí eu trago dois julgados, duas referências jurisprudenciais. O primeiro deles, o recurso especial 1.225.227. O segundo, o RESP 1.279.570. Aspas. É necessário, para que o objetivo visado pelo legislador seja alcançado, que o entendimento do juiz de primeiro grau esteja em consonância com o entendimento do tribunal local ou dos tribunais superiores, dupla conformidade. Segunda referência, aspas, deve ser afastada a aplicação do artigo 285-A do CPC de 73, quando o entendimento do juízo de primeira instância estiver em desconformidade com a orientação pacífica de tribunal superior ou do tribunal local a que se encontra vinculado. Terceiro requisito é a questão idêntica às matérias anteriormente julgadas. Para que haja similitude quanto à questão discutida nas causas,
a fim de ensejar a aplicação deste mecanismo de aceleração do pronunciamento judicial, faz-se necessário que as matérias levadas à apreciação judicial tratem de idêntica pretensão e se refiram aos mesmos fatos subjacentes. O artigo 285-A do CPC de 73 referia-se à identidade em relação a outros casos idênticos. Ocorre que, tecnicamente, quando se fala em identidade de casos, deverá incidir a teoria da tria idem, quanto aos elementos da demanda, partes, causa de pedir e pedido. Pela interpretação literal do dispositivo, portanto, não poderia ser aplicado o julgamento liminar de improcedência, sendo o caso de se reconhecer a existência de coisa julgada. Esta técnica do julgamento liminar de improcedência exige identidade quanto aos elementos objetivos da demanda, causa de pedir e pedido, a questão levada à apreciação jurisdicional. Perceba-se que o artigo 332 do Código de 2015 não se refere a casos idênticos, mas a causas que dispensem fase instrutória, aprimorando tecnicamente o dispositivo. As manifestações empíricas desse mecanismo do julgamento liminar de improcedência ocorrem nas chamadas causas repetitivas, litígio de massa, demandas seriadas, onde se proliferam milhares, por vezes milhões, de processos judiciais em torno de situação fático-jurídica semelhante. É o que se passa com algumas espécies de ações previdenciárias, tributárias, que envolvam o consumidor ou servidores públicos, entre outras. O juiz deverá fundamentar, de forma analítica, as razões que ensejaram a aplicação do julgamento liminar de improcedência, especialmente no que se refere à identidade de matérias, não sendo suficiente a juntada de cópia de decisão anteriormente proferida. Eu trago dois julgados, o primeiro do Tribunal de Minas Gerais, o segundo RESP 108-6991 do STJ, e aí eventual interessado pode dar pausa no vídeo para efetuar a leitura que se encontra destacada aí para os senhores. Eu vou me furtar de fazer a leitura para não deixar esse vídeo extremamente extenso. Continuo com a leitura das minhas palavras. Verificando o juiz que estão presentes os requisitos de aplicação do julgamento liminar de improcedência, estará ele vinculado a fazer uso do Instituto? A doutrina afirma que sua utilização pelo juiz é facultativa, podendo este rever seu posicionamento anterior. O 285-A, o artigo 285-A do CPC de 73 era mais claro quanto a esta facultatividade, pois utilizava o verbo poderá. O 9 é o artigo 332 do CPC de 2015 parece retirar essa natureza facultativa do Instituto do Julgamento Liminar de Improcedência, pois utiliza-se do verbo julgará. Parte da doutrina, no entanto, permanece afirmando que o juiz não está vinculado a manter seu posicionamento, podendo reconsiderá-lo. E aí eu trago a colação, a citação direta da obra do professor Nelson Neri. Mas, muito embora o CPC, no artigo 332, tenha comando impositivo, julgará, dando a impressão de que o juiz não tem escolha a não ser decretar a improcedência do pedido, que se encaixe numa das hipóteses do artigo 332 do CPC, a independência jurídica do juiz, artigo 35, inciso 1º e 40 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, permite-lhe decidir de acordo com seu livre convencimento motivado, artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o que implica também nova decisão de acordo com a modificação de seu entendimento sobre a matéria. Quarto item a respeito do julgamento liminar de improcedência, o seu procedimento. De acordo com os parágrafos 2º a 4º do artigo 312, deverá o autor interpor recurso de apelação em face desta decisão, que é uma sentença. Ali está errado, tá, meus amigos? Não é artigo 312, me perdoem, vou atualizar aqui, é artigo 332. Em não sendo manejado o recurso competente, consumar-se-á a coisa julgada, preclusão máxima do sistema processual. Nesta hipótese, deverá o réu, que até o momento não foi cientificado do processo, ser intimado. Tendo sido interposto o recurso de apelação, faculta-se ao juiz que exerça o juízo de retratação em 5 dias. Trata-se de hipótese excepcional no sistema processual, especialmente por tratar-se de sentença de mérito. Nesta hipótese, proceder-se-á à citação do réu com o prosseguimento do trâmite processual. Não havendo a retratação do juízo, deverá o réu ser citado para que apresente, em 15 dias,
suas contrarrazões ao recurso interposto, que terá conteúdo análogo ao de uma contestação, pois será a primeira oportunidade que o demandado terá para falar nos autos. Tratando-se de questão exclusivamente de direito, poderá o tribunal utilizar-se da teoria da causa madura, artigo 1013, parágrafo 3º do novo CPC, caso venha a reformar a decisão liminar de improcedência, dando provimento ao recurso de apelação do autor. De acordo com esta teoria da causa madura, sendo a questão controvertida exclusivamente de direito e estando os autos devidamente instruídos, o tribunal poderá pronunciar-se sobre o mérito ao reformar decisões terminativas, aquelas que não analisam o mérito, proferidas pelo primeiro grau de jurisdição. A doutrina já vem exigindo que do mandado de citação do demandado para a apresentação das contrarrazões à apelação interposta pelo autor conste a advertência a respeito da incidência do efeito material da revelia, presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante. Nos termos do artigo 285 do CPC de 73, esse dispositivo não tem correspondência no novo Código. Se houver acumulação de pedidos e puder ser aplicado julgamento liminar de improcedência a um deles, haverá julgamento parcial, devendo o réu ser citado para se defender dos demais pedidos. E aí eu trouxe uma citação direta da obra do professor Nelson Neri, mais uma vez. Aspas, caso haja ajuizamento de vários pedidos, cumulados na mesma petição inicial, é possível a utilização da norma comentada quanto a um deles, desde que estejam presentes os requisitos exigidos pelo artigo 332. Nessa hipótese, o juiz poderá indeferir a petição inicial quanto ao pedido repetido, reproduzindo sentença anterior, e quanto aos demais pedidos cumulados, determinar a citação do réu. O julgamento parcial de algum dos pedidos cumulados na mesma petição inicial, ainda que contenha uma das matérias do CPC, artigo 485 ou 487, será decisão interlocutória que decide o mérito, pois o processo vai continuar quanto aos demais pedidos. Assim, o recurso cabível quanto a esse ato é o de agravo, artigo 1015, inciso 2º e 354, parágrafo único do CPC. Apesar de estar localizado no capítulo que trata do processo de conhecimento, trata-se de regra própria da teoria geral, sendo aplicável a todos os procedimentos e espécies de processo. Quinto e último item, sistematicidade. O ordenamento jurídico processual trata da possibilidade de extinção do processo por julgamento liminar em diversas passagens, de forma assistemática. Em geral, os julgamentos liminares ensejam extinção do processo sem resolução do mérito. As hipóteses de julgamento liminar por decisão que resolve o mérito causa são absolutamente excepcionais no nosso sistema, pois, como é disso, essas decisões alcançam a qualidade de coisa julgada material, o que, de certa forma, é incompatível com os julgamentos in limine. A hipótese em comento enseja a extinção do processo com resolução do mérito, como vimos. Dessa forma, o julgamento liminar de improcedência, nos termos do artigo 332 do CPC, são aptos a ensejar a formação de coisa julgada material. Não podemos perder de vista que a técnica do julgamento liminar visa combater a morosidade da justiça e, quanto ao ponto, mira apenas no ponto de chegada, sem enfrentar as causas propriamente que ensejam esse estado de morosidade. E aí duas citações diretas, a primeira de Leonardo Greco, a segunda de Barbosa Moreira. Aspas para Leonardo Greco. Qualquer projeto de reforma que se limite a pretender resolver o problema da quantidade de processos que sufoca os tribunais superiores está atacando apenas as consequências da crise do judiciário e não as suas causas, que continuarão a existir e, não encontrando espaço na justiça estatal para o seu equacionamento, irão buscar outras vias de solução, nas quais provavelmente prevalecerá sempre a vontade do mais forte. Agora aspas para Barbosa Moreira. O que todos devemos querer é que a prestação jurisdicional venha a ser melhor do que é. Se para torná-la melhor é preciso acelerá-la, muito bem. Não, contudo, a qualquer preço. As hipóteses de julgamento liminar que resolvem o mérito são as seguintes. 1. Julgamento liminar de improcedência por contrariedade aos precedentes elencados nos incisos do artigo 332 do CPC. 2. Julgamento liminar de improcedência por reconhecimento da ocorrência de decadência ou prescrição nos termos do parágrafo 1º do artigo 332. E 3. Rejeição liminar dos embargos à execução manifestamente protelatórios, como se extrai do artigo 918, inciso 3º
do CPC. Já nos pronunciamos a respeito das duas primeiras. Em relação aos embargos à execução, podemos adiantar que estes são a forma de defesa do executado nos processos de execução, matéria que será aprofundada no momento oportuno. Por enquanto, limitar-nos-emos a afirmar a possibilidade do juiz rejeitar liminarmente os embargos à execução, interpostos nos casos em que os argumentos formulados pela parte exequente sejam descabidos, hipótese em que os embargos serão tidos por protelatórios e considerar-se-á conduta atentatória à dignidade da justiça. Possuindo os embargos natureza jurídica de ação, a hipótese de reconhecimento de sua qualidade manifestamente protelatória equivale ao julgamento liminar de improcedência, por meio de uma sentença de mérito, apta a fazer coisa julgada material. Por fim, cumpre registrar que o artigo 739, inciso 3º, é mais amplo do que o artigo 285-A e 332, pois não exige casos idênticos. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. No próximo vídeo vamos tratar da citação como está na tela aí para os senhores. Por hora é só, portanto, fiquem todos com Deus e até a próxima.